Oi gente, tudo bem? Esse ano eu vou trazer uma coisa diferente, assim. Tava pensando, eu fui da época dos pequenos textos, fotos. Fui da época dos grandes textos, fotos. Eu fui da época do uma chamada, dar uma ligação. Eu fui da época de mandar um SMN, um SMS. Eu fui da época de chamar uma telemensagem. Eu fui da época de ir na casa visitar do amigo, e ainda essa época. Eu já fui de uma época longa, de várias maneiras de desejar um feliz aniversário. Esse ano eu vou trazer algo diferente, né? Eu vou trazer algo diferente. Eu vou começar a desejar feliz aniversário via vídeo. Então eu vou começar pela pessoa, assim, que eu considero, assim, um ponto muito, muito especial na minha vida. A pessoa que cuidou de mim durante anos. É você, pai. Então, parabéns pelo seu dia. Hoje eu queria falar pro senhor que eu tenho um grande orgulho de ser seu filho. Lá no início, quando a gente era bem pequeno, o senhor tinha tempo hábil para brincar conosco, jogar futebol, jogar bola, vôlei, participar, levar a gente na pracinha. Com o tempo as coisas foram mudando e o senhor precisou trabalhar assim como a mãe, então os dois ficavam muito tempo fora de casa, a gente passava mais tempo na escola. A gente como criança a gente não consegue entender a vida adulta, né? E a gente tem, como é que se fala, um passado tão cheio de amor e tão bonito. E como todo passado, que tem muito amor e muito bonito, ele também tem detalhes os quais muitas vezes são pesados, mas que constroem a nossa personalidade, não é? Eu queria então falar um pouquinho do Senhor, para que também todo mundo consiga entender esse grande amor. Todos vocês têm pai, e eu não estou dizendo que o meu é melhor ou que o meu amor é maior que o de ninguém. Aqui não é uma comparação. Aqui é para falar sobre os meus sentimentos. Hoje em dia, sexualidade já não é mais um grande tabu. Ninguém mais sofre com isso. Até sofre, mas não como antigamente. Eu também não sofri muito, né? Outros gays sofreram mais que eu. Mas o meu pai, ele passou por uma linha de entender o que era ter um filho gay. Para ele no início não foi muito fácil, e mesmo que ele hoje tire de letra, ele sabe o quão pesado para ele foi. Foi difícil para mim, mas eu sei também que foi muito difícil para ele. Não, meu pai não é, como é que se fala? Não tô tornando meu pai aqui um coitado ou a vítima, não. Mas vocês que têm pais, lembrem que todos eles criam expectativa, e é sempre bom ter uma boa conversa. Na minha família, a gente tem uma mulher chamada Zenaide, e como dizem os grandes homens, por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Eu acho que minha mãe conseguiu trazer para o meu pai a facilidade de entender que não importa, desde que o teu filho não faça mal para ninguém, o amor é a parte a mais importante de uma família. Meu pai, ele conseguiu passar por cima de tanta coisa, pra mim, só pra, como é que se fala? Só pra me ver bem, pra não me ver triste, pra não me ver destruído em mil pedaços, como poderia ter acontecido. Mas a minha família inteira foi assim, meus irmãos também, eu só tenho a agradecer, mas como hoje é o dia do meu pai, vamos focar nele. Então, o meu pai, ele criou coragem pra perguntar o que eu era gay quando eu tinha uns 14 anos, né? E ele tinha um amigo dele chamado Barba. E aí ele tava muito bêbado, ele falou, tá filho, afinal, o que que tu é? Tu gosta de homem ou gosta de mulher? Daí eu falei, pai, eu sou gay. Daí ele, mas tu é aquele que dá ou aquele que come? Daí eu disse pra ele, só que realmente saber essa resposta? Ele falou, não, melhor deixar assim. E isso é uma coisa que marcou muito a minha vida, porque logo depois ele falou assim, tá filho, então tu tem que pegar e se cuidar, né? E eu, o que, pai? Tem que se cuidar, filho. Foi muito engraçado, acho que foi um dia que descontraiu e que ele conseguiu desapilar todo aquele peso que tava nas costas dele. Desde muito novo, eu sou totalmente diferente dos meus irmãos, meu pai sempre notou. Eu sempre tive uma reclusa maior, assim,
Eu não entendo o que era naquela época, se meu pai tinha... Ele já desconfiava e por isso era tão difícil o contato comigo e por também não gostar tanto de futebol que nem meus irmãos. Não gostar tanto não gostar de futebol que nem meus irmãos. E não ter atitudes tão masculinas, deixava meu pai meio envergonhado, porque era tanto início, né? Eu como criança também não me entendia. A minha mãe sempre entendeu, na verdade, pra não dizer nada, né? Então a nossa relação sempre foi uma relação assim meio que distante na infância. Eu sempre fiz de tudo para chamar a atenção dele. Muitas coisas eu já fiz para chamar a atenção do meu pai. Eu tentei ser o melhor na escola. Eu tentei... uma vez eu fui mal na escola também. Eu sempre fui bem, mas ele nunca ia na escola. Então uma vez eu fui mal só para ele ter que ir lá conversar com meus professores. Coisas que adolescentes e crianças fazem. Eu já cometi tantos erros. Eu passei muito tempo assim buscando a atenção dele, a aceitação dele por uma coisa que no final uma personalidade minha, um pedaço da minha personalidade se criou nisso. E sabe que hoje eu agradeço muito meu pai, sabe? Porque eu tenho uma empatia tão grande com as pessoas por entender que muitas vezes elas querem se encaixar, assim como eu quis com ele, com você, pai. E agora como adulto, eu acho que a coisa mais bonita que eu ouvi do senhor foi quando o senhor disse que tinha muito orgulho de ser meu pai. Não, pera, e que também tinha muito orgulho, né? Que eu fosse seu filho. O senhor tinha um sonho de ver um filho formado na faculdade, eu me formei, realizei meus sonhos, hoje eu trabalho na área. É uma área que eu gosto muito. E eu fico pensando sobre o nosso passado, assim, sabe? Tantas coisas aconteceram, mas eu vejo que eu sempre fui muito bem protegido, muito bem cuidado, muito bem amado. Muitas vezes eu tive interpretações diferentes, mas porque eu também não entendia a cabeça de um adulto. Eu era uma criança, tentando realizar coisas de adulto. E hoje, trabalhando com criança, eu entendo que a gente tem atitudes sem entender os riscos. E também consigo compreender a preocupação que o senhor teve durante todos esses anos. Então, pai, eu acho que o meu medo maior agora está sendo que quanto mais o tempo passa, mais velho o senhor está ficando. Isso me preocupa bastante. Hoje o senhor faz 57 anos e daqui a 3 anos o senhor está com 60. Só que 3 anos passa tão rápido. E daqui a pouco vai fazer 10 e o senhor vai estar com 70. Hoje eu entendo quando o senhor fala que sente dor e o senhor não tem vontade de fazer as coisas. Minha ficha não tinha caído, que o senhor tinha chegado numa idade que o corpo realmente pede ajuda. Como a ficha do senhor não tinha caído quando eu completei 15 anos, que eu ainda era uma criança pro senhor. E todos os dias a gente aprende uma coisa diferente. Eu sei que eu, ultimamente, vendo falhando, a gente não se encontra muito e nem sai, sendo que fui eu que pedi pra gente começar a sair mais, né? A mãe me cobra bastante. A gente se vê em casa, mas a gente não tá fazendo nada diferente do que se vê em casa e sair almoçar juntos, né? Tinha que fazer uma coisa diferente. Queria dizer pro senhor que toda a luta que o senhor travou para criar os seus filhos valeu a pena. Nem sempre, pai, a gente acerta. Nem sempre a gente consegue ser o melhor. E nem sempre as expectativas que o senhor cria sobre a gente vão ser as melhores. Não vão ser melhores não, né? Vão ser correspondidas, perdão. Mas o amor, eu acho que ele completa todas as lacunas, assim, os espaços que ficam nas lacunas, né? E isso é a parte mais bonita da nossa família. O senhor tá passando por uma fase agora que o senhor tá com dificuldade de dizer não pra gente. E eu quero que o senhor lembre que quando a gente era jovem, o senhor dizia muito não pra gente. E isso fez com que a gente criasse limite. Eu queria que o senhor não perdesse isso. Eu sei que hoje o senhor pensa que o senhor deve ter sido muito duro, muito cruel conosco, mas nenhum de nós morreu. E se a gente não morreu e a gente ama o senhor é porque funcionou. A gente entende
meios, né? Das propostas. Claro, algumas coisas podem ter sido excessivas e o senhor se arrepende, por isso que o senhor está tentando ser tão passivo nesse momento, né? Que é aceptivo com as nossas vontades e os nossos desejos. Mas o senhor ainda está vivo, pai. O senhor tem que viver a vida do senhor. E dizer não faz bem. Bota limites, tá? O senhor é uma pessoa incrível. Como todo ser humano tem seus defeitos, assim como eu. E eu quero que o senhor entenda que a vida, ela não é perfeita. Eu sei que o senhor tem raiva quando eu faço coisas e não dou bola para a opinião dos outros, porque o senhor pensa na vergonha. Mas eu quero que o senhor passe também a viver, às vezes, pai, sem dar bola, sem ligar para o que as outras pessoas pensam, porque muitas vezes o senhor se trava, sabe? De falar alguma coisa. Eu ainda sinto lá no fundo que tem vezes que o senhor quer gritar pro mundo coisas e o senhor não fala, pelo medo de ser julgado. E o senhor não tem mais idade para ter medo de ser julgado. O senhor para mim é tão bonito, tão perfeito, tão maravilhoso, que foda-se a opinião dos outros, entende? O senhor conseguiu criar filhos incríveis. É o que eu tenho para dizer pro senhor. Eu tô vivo hoje. Eu não sou uma pessoa fácil de lidar, o senhor sabe muito bem disso. E eu só tenho a agradecer porque eu aprendi a ter personalidade com o senhor. E eu não quero que as pessoas tirem proveito daqui a uns anos do senhor pelas dificuldades que o senhor tem. Então, por favor, o meu conselho hoje no aniversário do senhor é esse. Comece a dizer não de novo, comece a botar limites. Como o senhor botava antes. O senhor conseguiu criar personalidades ótimas dos filhos dos senhores. Eu tenho muito carinho por tudo que a gente viveu. Tá, pai? Parabéns. Lembra que o tempo passa, as coisas voam e daqui a pouco pode ser que o senhor realmente tenha muita dificuldade para fazer algo. Então vamos fazer alguma coisa, vamos sair mesmo, realmente, vamos passear, vamos aproveitar. E para de reclamar de dinheiro, a gente vai dar um jeito lá no finalzinho. É só se organizar, tá? Feliz aniversário, eu te amo, você é a coisa mais incrível que eu tenho na minha vida. Eu não posso falar coisa mais incrível, porque senão a mãe vai ficar brava, né? Mas é uma das coisas mais incríveis que eu tenho na minha vida. Eu amo o senhor muito, 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 muito. Tá? Não importa o que os outros falem. Obrigado por acreditar em mim. Obrigado por ainda cuidar de mim. Obrigado por ter orgulho de mim. Obrigado por encher a boca para falar para os amigos do senhor que o senhor tem um filho maravilhoso. Às vezes eu penso no passado e eu penso, nossa, será que no futuro seria assim? Eu não teria imaginado um futuro tão bom como que a gente tem hoje. Eu pensava sobre o futuro às vezes. E eu era uma criança que eu não tinha vontade de crescer. Porque eu tinha muito medo do que poderia acontecer no futuro. Se eu crescesse, eu teria que sair de casa. Por algum motivo. E foi tão bom saber que eu fui praticamente o último a sair de casa. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado do fundo do meu coração. Eu te amo, te amo, te amo demais. 57 anos. É muito tempo. Jesus. Tá? O senhor é uma pérola maravilhosa. Beijo, pai. Aproveite o seu aniversário. E eu espero do fundo do meu coração que a gente possa ter muitos anos juntos ainda. E obrigado por respeitar o meu tempo e as minhas decisões depois que eu cresci. Obrigado. É isso. Beijo, pai.